Virtudes. As virtudes são luminosidades internas que a gente desenvolve através do confronto com o desconforto. Tá? Como que eu desenvolvo, por exemplo, coragem? Eu preciso olhar para o medo Que existe. Eu preciso aceitar que o medo está em mim. Eu tenho medo. Por exemplo, o maior medo do ser humano é falar em público. Sabia disso? Sei. O segundo maior medo é morrer. Primeiro é falar em público, o segundo é Caramba. morrer. E o terceiro é broxar. Aí é dos homens. Exatamente. Fala aí, Tuti. E o das mulheres Qual que é é o teu tá com maior o homem que brocha. Qual que é teu maior medo? Falar com mulher bonita. Sério? Você tem esse medo mesmo? Não. Não, fala real. Não tenho não. Não é possível que você não tenha medo, cara. Ah, não. Medo. Qualquer coisa, Tenho medo. medo de falar meus medos. Eu tenho medo de me demitir. Isso é um medo que eu tenho muito Tem que grande. ter mesmo. Tenho Medo de cobra eu tenho absurdo. Não é inexplicável. Todo mundo tem. É instintivo. Não, cara, veio aqui, não sei se foi o Richard ou outra pessoa com cobra, todo mundo colocando no pescoço, mano, colocaram no meu pescoço, eu travei, e cara, tira daqui, tira... E eu nunca tive um contato com cobra, nunca fui picado, não sei, cara. É um medo absurdo, velho. Mas isso é ancestral, cara. São padrões arquetípicos que a gente herda. É. Esses medos. Porque medo de aranha, medo de cobra, Mulher, medo de serpente, barata. medo de barata. Por quê? Porque ancestralmente, essa interação entre humanos e esses animais sempre geraram conflitos. Então isso vai sendo herdado como carga genética. E epigenética também. Claro. Você pode nunca ter visto uma cobra. Na hora que você vê uma cobra pela primeira vez, você... Porque é importante pra sobrevivência da minha espécie ter Exato. medo de cobra. Exato. Ou foi, né, no passado, né? Mas eu te interrompi, você estava falando. Então, primeiro das virtudes é coragem. Coragem. Como que eu desenvolvo coragem, que é uma virtude basal? Eu olho pro medo e reconheço que existe medo. Reconheci que existe medo, eu preciso racionalizar o meu medo e eu preciso criar um plano de ação para agir apesar do medo. Coragem é agir apesar do medo. É enganoso quem pensa que quem tem coragem não tem medo. Não. Coragem, na verdade, é um estado onde... Só eu idiota se não tiver medo, né? Coragem é um estado, um grande sábio já falou, que você é o único que sabe que você tem medo. Tá. Mas você tem. Porque senão As cobras que escutarem esse podcast agora já sabem que eu tenho medo delas, então já me ferrei em relação às cobras. Coragem é isso, isso é uma virtude. Então, como é que eu refino a coragem? Cada vez me expondo mais ao medo, de maneira cautelosa. Porque no momento que eu racionalizei o medo... Eu fiz isso com medo de falar em público, quando eu era mais novo. Tinha terror, falei, putz, eu vou tentar lá ir na frente falar. Consegui ir aumentando cada vez isso aí. Cara, deu certo. virou sua vocação, cara. Exatamente. Olha, ó... Porque me incomodava. Aquilo que era uma sombra lá na sua infância virou o centro da sua luz na vida adulta. É louco isso. Porque eu lembro exatamente quando eu tomei essa decisão. Esse processo, o Jung chama de processo de individuação. A sua luz é mais forte nos seus pontos mais sombrios. É verdade. Verdade. Eu desenvolvi oratória... Cara, isso é verdade pra caramba. É muito verdade. Porra, é muito louco. Eu desenvolvi a capacidade de oratória, eu sempre fui introspectivo. Eu era o nerd da escola. Eu, se chegar numa festa, se não conhecer ninguém, eu vou ficar no meu canto também. E uma coisa, e isso foi uma coisa que eu esqueci, tá? E eu fiz um processo psicanalítico pra lembrar disso tudo. É mesmo? E aí o que aconteceu foi o seguinte, na quarta série do ensino fundamental, eu tinha um melhor amigo. E quando a gente virou e a gente foi pra quarta série ou quinta série, alguma coisa assim, tinha 8, 9 anos de idade, era tipo muito pequeno. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu não posso ser seu amigo mais. Eu falei assim, mas por que não? Porque eu sou popular e você não é. Cara, tinha essas coisas de escola americana, assim. É, muito louco. E aí, cara, aquilo, eu engoli seco aquilo porque foi um choque, né? Tipo, cara, o cara era meu melhor amigo, a gente dormia na minha casa, a gente convivia junto, não sei o quê. Aí, do nada, passou uma férias, voltou o ano, o cara chegou e falou assim, não posso ser seu amigo mais porque você não é popular. Naquele momento, aquilo criou um trauma, um choque traumático dentro de mim, que criou uma crença onde eu nunca mais seria rejeitado em um grupo social que eu escolhesse entrar. Entendi. Isso criou uma persona na minha psique, que é o camaleão. Onde todas as vezes que eu entrava em um grupo social, eu fazia tudo para ser aceito, e não só ser aceito, como virar o líder daquele grupo, através do seu camaleão, virar a referência daquele grupo, e quando eu virava o líder daquele grupo, aquele grupo perdia o interesse pra mim e eu tinha que ir em outro. Entendi.
E isso aconteceu, cara, até quase 28, 30 anos de idade. Que foi quando eu comecei um processo de autoconhecimento e despertar, onde eu tive várias dessas catarses e eu vi que aquele comportamento que eu tinha era pra fugir do medo de rejeição. Que eu tive com um cara, amigo meu, com 8 anos de idade. Faz sentido. E aí, esses 20 anos, dos 8 aos 28, que eu desenvolvi a minha capacidade geratória e camaleão, acabou virando a base do meu trabalho hoje. Que foi de uma sombra, de um trauma, que eu desenvolvi uma ferramenta para fugir desse trauma, e depois que foi recontextualizado, tá servindo a minha luz. Porque eu sempre fui um cara introspectivo. Se esse evento não tivesse acontecido na minha vida, eu provavelmente nunca falaria em público. Verdade. Porque eu não ia ter motivação nenhuma. Eu ia estar na minha zona de conforto, tá introspectivo, eu era o cara que gostava de ter meia dúzia de amigos. Minha motivação foi o que o Tuti falou. Minha motivação não era falar na frente da classe, era falar com mulher. Só que tudo tava... Eu tinha medo de tudo, de falar em público, falar com mulher. E porque esse negócio me fazia mal, de eu não conseguir conversar com mulher, com as garotas, eu comecei indo na frente da classe, comecei apresentando trabalho e tudo mais, até tomar coragem de vou lá e vou falar, entendeu? Legal. Então, você desenvolveu a coragem confrontando o teu medo. Todas as outras virtudes é exatamente a mesma coisa. Você precisa confrontar o excesso e a omissão dela, porque toda virtude, Vilela, segundo Aristóteles, ele é um equilíbrio entre o excesso e a omissão. Por exemplo, a coragem, que é uma virtude, ela é o ponto médio exato entre a covardia e a ousadia. Tá? Quando eu consigo equilibrar a covardia com a ousadia, eu tenho coragem. Então, coragem é a justa medida da covardia com a ousadia. Quando tá exatamente, perfeitamente equilibrado para aquela situação, por exemplo, aparecer uma cobra, eu tenho que equilibrar covardia com ousadia para agir com coragem. Quando eu consigo fazer esse equilíbrio perfeito, a justa medida, o Aristóteles chama, a justa medida da covardia com a ousadia, aí eu vou conseguir agir com coragem. Então, peraí, essa cobra é uma coral não venenosa. Então, peraí, a gente não tá numa situação tão perigosa assim, ó. Tô racionalizando o medo. Tô transformando o que é medo em cautela. Medo racionalizado é cautela. Vamos tomar cuidado, vamos pegar um balde, vamos jogar em cima ali, depois a gente pega alguma coisa por baixo e tira ela. Cautela. No momento eu tô indo lá e pegando a cobra pelo pescoço. Tem gente que faz isso porque tem um domínio sobre isso. Entende o comportamento do réptil, entende o instinto do réptil. Tem gente que consegue hipnotizar o réptil até. De tanto que estudou a mentalidade do réptil, consegue fazer um padrão de movimento que hipnotiza aquele animal. Mas isso não é um conhecimento normal da maioria das pessoas. Então, o que um ser humano normal faria é: vou agir com cautela. E a cautela serve à coragem. Assim como todas as outras grandes virtudes também, como bravura, como compaixão, como perseverança, como resiliência, fortaleza, temperança. Que é, hoje em dia, a maioria das pessoas não tem temperança. O que é temperança? Capacidade de se frustrar quando algo não acontece do seu jeito. Esse é o mal do nosso século, cara. O mal do século XXI é a ausência de temperança. Não, se você não me chamar pelo pronome que eu quero... Meu mundo acabou. Inferno na terra. Se você não fizer o que eu quero, inferno na terra. Se minha comida não vier exatamente como eu quero... Inferno na terra. Então, se não acontecer do jeito que eu quero, a pessoa solta o inferno na terra. Isso é falta de temperança. É a capacidade de lidar com o sabor de cada experiência. Eu faço uma metáfora em muitas aulas que eu explico. Você vai numa cafeteria e todo dia eu passo na cafeteria para tomar um café com chantilly. Chego lá para tomar o café com chantilly, numa cafeteria cara lá, e os caras cobram R$15 pelo café com chantilly. E a diferença é que eles perguntam o meu nome. Tá. Lucas. Tá, beleza, Lucas. Já te chamo, te trago seu café com chantilly, beleza. Passa 2, 3 minutos que eu tô esperando ali meu café com chantilly, e ela fala assim: Lucas, eu falo: oi, tudo bem? Você gosta? O ser humano ama ser chamado pelo próprio nome. Essa é a palavra que todo ser humano mais gosta. Sabia disso? Não, não sabia. Vilela ou Rogério é a palavra que você mais gosta de ouvir. É disparado. Porque o nosso cérebro, na hora que você ouve
a palavra, o seu cérebro automaticamente fica alerta e atento. Tá. É altamente interessante Tá. o seu nome. A pessoa me chama e fala assim, Lucas, No caso do Tuti é lasanha. lasanha... Cada um tem suas preferências, né? Eu prefiro parmegiana. Tá bom. Parmegiana é a palavra que Parmegiana seu acende. cérebro acende. Fico Interesse todo eriçado. Sim, Momentâneo. sim. Instantâneo. O quê? Fico todo oriçado, errei. Ah, eu entendi. Leite condensado. Eu falei, lasanha com leite condensado Pode aí ser já é também. larica, né, Pode- cara? Bom, não vou falar nada. Deixa Mistureba quieto. total. É. Tô lá na cafeteria, pedi o café com chantilly, ela me chamou e falou assim, Lucas, eu tenho uma má notícia, o leite tá estragado Putz. e não vai ter chantilly. Nesse momento, eu tenho uma bifurcação espiritual. É uma decisão espiritual. Você pode se frustrar Eu posso... totalmente. Eu chamo assim, ó, você pode escolher o caminho das expectativas funcionais ou expectativas dramáticas. O que é o caminho da expectativa funcional? Tudo bem, não tem chantilly, então pode ser sem chantilly mesmo e me dá uma água com gás aí pra compensar se for do mesmo valor, ou se não tiver nada, beleza, eu tomo o café sem chantilly mesmo. E não me aborreço e não me perturbo. Por quê? Eu peguei a situação, o tempero é levemente amargo, porque tá frustrando uma expectativa que eu tinha de tomar o café com chantilly, que eu tomo todo dia. Hoje não vai ter, porque não tem leite tá estragado. E eu me adaptei. Expectativa funcional. Eu vou funcionar com o ambiente ao meu redor. O que a maioria das pessoas faz não é isso. O que a maioria das pessoas faz é a expectativa dramática. Ela começa a te falar assim, que tipo de cafeteria é essa? Você me cobra R$15 um café, você pergunta meu nome, agora você vem me chamar, me fez esperar 5 minutos pra falar que o leite tá estragado. Tem que fechar essa bodega aqui, cara. Isso aqui não é... Essa marca aí na frente é só pra aparecer. Vocês têm que fechar o negócio. E começa a fazer um chilique pra quê? Pra chantagear Deus pra brotar chantilly do éter. Que não vai. Que não vai. Porque Deus vai simplesmente olhar e falar assim, amigão, você pode fazer o chilique que você quiser, aí não vai aparecer Rolando uma chantilly. guerra na Ucrânia, tenho que cuidar lá do seu café. Seu chantilly não vai ter hoje. Aqui não vai ter chantilly. Ou você aceita ou não tem chantilly. Só que a maioria das pessoas entra nessa brisa e não sai. Não sai. Esse estado é um estado de insanidade. É. E o pior é que hoje em dia tem muitas pessoas de audiência batendo palma pra insanidade. Imagina que eu tô dando o meu surto por causa do chantilly na cafeteria e tem muitas pessoas falando assim, é isso mesmo, você tem que dar o chantilly pro cara. Que tipo de cafeteria é essa? Vamos cancelar a tua cafeteria. Exato. Isso é o que a gente vê acontecendo 2023, século XXI. Total. É o cancelamento por causa do chilique de uma pessoa que se sente apropriada de um direito que a vida falou pra ela, não, você não tem esse direito. Ela dá chilique. É. Então o que a gente tem? A maioria da sociedade, ela é imatura. A maioria da sociedade é imatura. E por que a maioria das pessoas não tem sucesso relacional? Porque são imaturas. Você falou de coragem, temperança, que mais? Fortaleza, prudência. Essas são as 4 basais de São Tomás de Aquino. Fortaleza é o quê? Fortaleza é É você... resiliência? Não. É resiliência. Fortaleza e resiliência são palavras similares, que basicamente, fortaleza é força, que é você persistir apesar dos fracassos. Tá. Então, temperança é você persistir apesar das frustrações. Tá, e uma coisa que eu sou boa, é persistir apesar dos fracassos, viu? Se é uma coisa... Fortaleza? Cara, toda pessoa de sucesso tem fortaleza. E é engraçado que a galera só acha que você se deu bem na vida, né?